Bem, pessoal, boa tarde a todos, a todas, né? Então, vamos continuar nosso assunto aqui sobre... A gente vai fazer primeiro um exercício aqui, tá vendo? Vai fazer um exercício para... Deixa eu só colocar para compartilhar. Exercício, o último assunto que a gente deu sobre princípios, né? Separei alguns aqui. Estão vendo a tela aí? O exercício? Aqui tá ok a tela, professor. Tá ótimo. Então vamos lá. Vai fazer só um exercício rápido sobre princípios, que foi o último assunto que a gente passou. Aí, passa. A gente passou, a gente faz umas 5 questões só para a gente verificar aqui como é que tá acostumar. Vamos lá, vamos aqui primeiro essa aqui. 2018, olha essa aqui, lá do Conselho Regional de Nutrição, nutricionista, tá? Vamos lá. Só aumentar aqui mais a tela. Tá bem grande aqui, ó. Olha essa questão aqui, ó. O princípio segundo o qual o Estado define o desempenho da função administrativa segundo uma ordem ética acordada com os valores sociais prevalecentes e voltado à realização dos seus fins é denominado de princípio do quê? É um princípio. Aqui está moral, moralidade administrativa, legalidade, improbidade e ética. Então, quando a gente fala, de certa forma, em ética, né, valores sociais, a gente está se referindo ao quê? Ao princípio da moralidade. Né? Princípio da moralidade. Ou seja, ser correto. Tá? Quando você vê essa questão assim, trabalhar em questão de valores sociais, pensa logo num princípio da moralidade. Tá? Vamos lá, outra questão aqui. Isso aqui acho que é a sexta aqui. Só fazer alguns exercícios para a gente... Aqui, a sexta, aqui, ó. No meu exercício aqui. Sexta aqui, ó. De 2018 também. A administração pública pode anular seus próprios atos por vícios de ilegalidade ou revogá-lo, né, por razões de mérito. O dever da administração de controlar seus próprios atos decorrente do princípio do quê? Ou seja, quando a administração ela corrige seus atos, ela pode anular, ou seja, há uma ilegalidade, ou ela pode revogar, porque não é mais conveniente tá, aquele ato. Só tirar aqui o WhatsApp aqui. Aquele ato. Então, esse é um princípio do quê? Princípio da autotutela. Autotutela é o que? É corrigir. Eu estou logo corrigindo meus atos, tá? Então, é o princípio da autotutela. Então, olha aqui, vou ler de novo o enunciado. A administração pública pode anular, ou seja, ela encontrou uma ilegalidade no ato, então ela anula. Ela pode revogar, ou seja, não é mais interessante aquele ato administrativo, eu vou revogar, ou seja, vou tornar sem efeitos. Quando ela faz essas ações, a administração pública ela está fazendo o quê? O princípio da autotutela, ou seja, estou me corrigindo. Tá? Deixa eu ver, a outra é a sétima aqui, a sétima. Essa questão aqui, 2018. Na prestação dos serviços pela administração pública, a busca pelo melhor desempenho possível e pelos melhores resultados corresponde ao princípio da eficiência, né? Ou seja, quando você também vê um enunciado que está dizendo menor custo, mais rapidez, mais celeridade, mais simples, né? Ou seja, de simplificação, menos burocrático. Então, você está falando de adjetivos que a gente está falando do que? Princípio da eficiência, né? Ou seja, aqui, ó, está buscando o melhor desempenho possível, melhores resultados também. Ou seja, eu estou sendo eficiente, né? Diminuição de custo,
celeridade, como eu falei para vocês, todos esses adjetivos, ele faz referência ao que? Ao princípio da eficiência, né? Então, deixa eu ver outra questão aqui que eu separei. Acho que a sétima, a oitava. A oitava, vamos aqui, a oitava. A Câmara de um município do interior de São Paulo aprova em 31 de dezembro de 2017 lei destinando verbas públicas para o custeio de eventos culturais de caráter privado, tá? Realizando anualmente por uma empresa da família de um grande produtor rural e que já foi prefeito do município. Essa lei mostra-se incompatível, né, com o princípio da impessoalidade, porque ele está se promovendo com recurso público, né? Então, quando há uma promoção de alguém que quer se beneficiar de recurso público, ele está desrespeitando o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade também envolve a questão de eu não posso favorecer ninguém e não posso prejudicar ninguém. Então, quando eu estou tendo essa atitude, eu estou exercendo o que? O princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade é importante, então é um princípio muito importante que envolve a questão, você tem que ser imparcial, né? Então, quando você está promovendo ou tá prejudicando alguém ou está beneficiando alguém, você está desrespeitando o princípio da impessoalidade, tá? Deixa eu ver, a outra foi a 10 que eu separei para vocês. Vamos lá, 10 aqui, ó. Analise cada um dos itens sobre os princípios basilares que regem a administração pública e marque a alternativa correta, tá? O princípio da moralidade se refere à atuação dos agentes públicos que devem agir não apenas com vista à lei, mas, sobretudo, preservando a moral e os bons costumes. Aquilo que é incorreta. Essa está correta, né? A gente está atrás da incorreta. Então, está certinho a letra A. O princípio da moralidade, os agentes têm que seguir a lei, mas têm que preservar a moral e os bons costumes da justiça. Tá? Eu não posso beneficiar meus parentes, eu não posso beneficiar meus amigos, eu não posso utilizar do recurso público para fins privados, né? Então, isso daí é os bons costumes. Certo? Então, tá certo a letra A. Vamos a B. O princípio da legalidade é incompatível com o fenômeno da deslegalização, pela qual o Poder Legislativo permite que a administração pública crie normas de caráter eminentemente técnica para regulamentação da lei. Então, essa aqui está errada, né? O princípio da legalidade está dizendo aqui que é um fenômeno de deslegalização, não existe. Quem faz, ou melhor dizendo, quem aprova as leis é o Poder Legislativo, certo? Ele não passa, o Poder Executivo não pode aprovar a lei. Então, quem aprova a lei é o Poder Legislativo. O Poder Executivo somente executa a lei, né? Ele executa, claro que realiza as ações dentro da lei, certo? Então, não há, isso aqui a letra B está errada. Letra C, violar o princípio da impessoalidade, da determinação de construção de rodovia em frente a terrenos do prefeito municipal com a finalidade de obter valores daquele imóvel. Ou seja, imagine só um prefeito que ele tem uma rodovia lá, que é uma rodovia que não se utiliza muito, mas ele vai lá, asfalta, ele faz vários benefícios de uma forma que não está pensando no coletivo, mas ele está pensando no terreno dele, que está valorizando. Né? Tá certo que ele está desrespeitando o princípio da impessoalidade. Né? Letra D, não viola o princípio da publicidade, a restrição do acesso a dados
que seja imprescindível à segurança da sociedade. Ou seja, vamos supor que o Estado ele não passe informações que envolvam a questão da segurança da sociedade. Então, no momento que ele indefere esse acesso, ele realmente não está violando o princípio da publicidade. O princípio da publicidade significa o quê? Em regra geral, tudo deve ser público. Todos os atos têm que ser públicos, certo? Exemplo, os decretos têm que ser publicados, os editais de licitação, os editais de concurso, atos de nomeação, gasto do governo tem que ser público, o salário dos servidores públicos tem que estar lá na transparência. O Estado pode negar as informações que envolvam a questão de segurança do Estado, né, e também a segurança da sociedade. Exemplo, a Polícia Militar não pode ficar divulgando algumas ações dela, que não ela está passando as informações, de certa forma, que vai prejudicar o trabalho dela. Então, algumas informações de segurança, ela pode manter em sigilo. O Exército. O Exército também não é obrigado a passar todas as informações dele, principalmente na questão que envolva estratégia de militar, né? Então, ele pode preservar essas informações, porque se ele passar, ele está passando informações para o inimigo e está colocando a segurança do Estado, né, em xeque. Então, o Estado ele pode sim realmente restringir algumas informações. Parece o presidente da República, algumas informações do presidente da República não pode ser informado, né? Alguns gastos que ele faz. Qual supermercado que faz, que eles compram lá para a alimentação do presidente, né? Então, todas essas que envolvem a questão de segurança pode sim colocar em sigilo, certo? Então tá certo a letra D. O princípio da eficiência, olha aqui, tem duas acepções. Por um lado, ele se refere à atuação do agente público, que deve atuar com presteza, ter rendimentos funcionais, ou seja, trabalhar com rapidez. Por outro lado, ele se refere ao modo de organização, estruturar e disciplinar a administração pública, ou seja, a administração pública ela pode se organizar para justamente buscar uma eficiência, né? Então, isso é comum a administração pública modificar o layout, modificar como um tipo de atendimento, centralizar algumas ações, descentralizar algumas ações. Então, qual é o papel da administração quando ela faz essas ações? Justamente melhorar o seu desempenho e resultado na prestação de serviço, né? Exemplo, imagine só quando algumas repartições públicas não disponibilizam agora um protocolo eletrônico, né? Ou seja, não precisa mais você ir lá na repartição pública, que você pode fazer pela internet. Imagine só aquelas certidões antes do Tribunal de Justiça, tinha que ir lá no Tribunal de Justiça para emitir aquela certidão. Hoje não, pela internet você consegue emitir. Tá? Então, isso daí, tudo que envolve rapidez, diminuição de custo, melhores resultados, a gente está falando em princípio da eficiência, tá bom? Então, a gente fez algumas questões, fez 5 aqui sobre princípios. Tá? Agora a gente vai entrar agora no assunto que é sobre contratos administrativos, que eu estava vendo no edital da PM, ele fala em contratos administrativos, tá? Ele fala assim, ele quer saber objetivos e características. Mas vou fazer uma introdução para vocês entenderem o que é o contrato administrativo. De certa forma, o contrato administrativo, ele é ele é uma parte de um todo maior. Exemplo, para você para a administração pública, chegar no contrato administrativo, precisou de um processo. Esse processo se chama processo de
licitação, né? Ou de contratação. O contrato administrativo envolve a questão de alguém estar oferecendo um serviço, um bem para o Estado, e o Estado ele está assinando lá um contrato, né? É como você não vai fazer quando a gente aluga uma casa, né? Ou seja, eu sou locatário e tenho um locador. O locador tem um imóvel. Ele tem um imóvel. E eu quero o quê? Eu quero aquele imóvel para mim morar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um contrato com o dono do imóvel. A minha obrigação é pagar aquele imóvel e cuidar daquele imóvel, né? E, e, e o dono do imóvel, claro que o papel dele é receber, porque ele fez um investimento, né? Ele tem um imóvel. Então, é mais ou menos isso que a administração pública faz. Vamos lá, então, a gente vai falar pontualmente, rapidinho. Deixa eu voltar aqui, desculpa aqui. Voltando aqui. Bem, o contratos, existe o que? O contrato público e os contratos privados. Certo? A administração pública, quer dizer, vamos supor, os contratos, tanto o contrato público como o contrato privado, eles são acordos, como eu falei para vocês, né? Esses acordos são bilaterais. Os dois lados têm vontade. O exemplo que eu coloquei, o dono do imóvel quer receber o dinheiro e aquele que vai usufruir do imóvel quer o imóvel lá em condições para ele utilizar. Então, de certa forma, o contrato em geral, eles têm vontade. A gente pode colocar duas condições, né? Várias condições, melhor dizendo. Né? Eu posso, exemplo aqui, eu sou dono do imóvel, eu posso dizer, olha, eu quero receber todo dia 10, tá? O outro lado, tudo bem, eu aceito, todo dia 10 eu lhe pago. O dono do imóvel está dizendo diz assim, olha, eu não deixo que fique cachorro, né? Aquele imóvel eu não quero que fique animais. O outro lado, ele pode dizer, ah, tudo bem, eu aceito as condições, não vai ter, eu não tenho mesmo animais, então vocês vão percebendo que os dois vão colocando as condições. Então, aí vamos supor que o outro lado, vamos supor agora que o locatário diz assim, olha, tudo bem, eu aceito que pagar do dia 10, eu aceito não vai ter cachorro, mas eu vou colocar uma condição vamos supor que ele coloca uma condição de fazer uma adaptação no imóvel. Olha, eu preciso colocar uma adaptação naquele imóvel. Exemplo, uma rampa. Aí o outro lado vai ter, o dono do imóvel vai concordar ou discordar, entendeu? É só para mostrar para vocês que os contratos públicos também têm essas características também de vontade. Os privados são muito mais, têm mais liberdade, porque é para o lado privado, né? É só para mostrar a questão da liberdade de vontade. Eu coloquei também aqui que atos jurídicos são diferentes de contratos. A gente já viu lá nos atos administrativos, né? Os atos administrativos, o que que são atos administrativos? São declarações ou manifestações unilateral. Então, ou seja, o prefeito, um ato de administrativo, a gente já viu. O que que é o ato administrativo? É vontade do administrador de se manifestar, de criar obrigações ou de também restringir uma liberdade, né? Exemplo, o prefeito, no tempo da pandemia, emitiu um decreto que tal hora não poderia mais circulação ali de cidadão, né, do município em praças públicas, né, por causa da pandemia. Aquilo foi um ato do prefeito, né? Ou nas repartições públicas só podem adentrar com a máscara. Isso é um ato unilateral.
da autoridade, né? Então, é um ato unilateral. O contrato já é o contrário. O contrato ele é bilateral, como a gente já falou aqui, né? O contrato tem duas partes. De um lado, aquela pessoa, agora, olhando do lado do fornecedor, quer fornecer alguma coisa para a administração pública, e do outro lado, a administração pública quer receber esse bem, né? Ou seja, há uma troca de vontades, há uma troca de condições, tá? Então, o contrato administrativo é isso. Ela tem uma característica de externalização. Significa o quê? Os agentes vão colocando condições também, tá? Os contratos têm essa característica. Vou colocar condições. Voltando para o contrato no direito privado. Vamos supor que é comum, né, as pessoas ela negociam lá com o dono do mercadinho, né? Às vezes tem aquele caderninho lá, aquele caderno, e, e é uma relação comercial de confiança, né? Claro que aquele caderno lá que faz anotações, ele não é um contrato de uma forma com todas as características de um contrato formal, mas de certa forma aquilo é um contrato, nem de uma forma informal, né? Ou seja, o comerciante quer vender e as pessoas lá, lá o cliente quer comprar, né? E há uma confiança entre eles, ou seja, é uma exteriorização, olha, eu confio em você, você confia em mim, então há um nível de confiança e eles começam a fazer o quê? Uma negociação, né? Vamos supor, diz, olha, eu trabalho no setor e me paga todo final de semana, todo sábado, e geralmente eu posso pegar aqui de segunda a sábado as coisas, e quando chega aqui no sábado, eu venho aqui e pago o que eu devo. Então, isso aqui é o quê? Uma negociação, é uma exteriorização. Eu estou me manifestando, eu estou colocando condições. O comerciante está dizendo assim: tudo bem, eu aceito, eu confio em você, você mora ali, aqui próximo, a gente tem uma relação do bairro de confiança, tá tranquilo. Então, o contrato tem essas características, né? Os agentes vão formando assim aquele nível de condições, de confiança e relação comercial, tá? Então é só para mostrar que os contratos têm essas características que os dois vão colocando as condições, os dois vão formando as condições. E vamos supor que é interessante que no dia a dia ocorre e aquela pessoa falha ali de pagar lá, o cliente falha no sábado pagar a, a conta. O que ele vai fazer? Ele pode chegar lá com o comerciante e digo, ô meu amigo, eu já compro aqui há 3 anos aqui com o senhor, nunca falhei, mas o meu patrão ali está com dificuldade e ele não me pagou nada, ele me pagou só uma parte, e eu não tenho como pagar toda essa conta, mas eu estou dando aqui sei lá, 50% desse valor, e no próximo sábado ele vai, ele vai, ele vai me pagar tudo e aí a gente acerta, né? Olha como vão acontecendo as relações, elas vão modificando também, né? Então, e o dono da mercearia lá, ele pode aceitar, ele pode até discordar, de igual meu amigo, também eu estou devendo, mas eu vou aceitar, posso até aceitar que você me pague agora, mas eu não vou deixar você levar nada agora. Ele pode dizer isso para o cliente dele, né, também. Então você vê que cada um pode colocar as suas vontades, tá? Então isso é uma característica do contrato em geral. Bem, como eu falei para vocês, o contrato, isso também, olha, eu estou só falando, esse aqui é só uma introdução em termos gerais, como funciona para os contratos em gerais, tanto para o setor privado como o setor público, tá? Isso vale para os dois. Então vamos o contrato, né? Então, a validade de um contrato. Bem, o contrato, além da liberdade de vontade que a gente já viu, né, que as pessoas vão formando essa liberdade e vão colocando as condições, é, é,
essa relação também, para ter validade, não pode contrariar a lei, né? Eu não posso fazer negócio que não está amparado pela lei, tá? Principalmente quando eu estou falando de contrato administrativo. E também, quando eu estou falando de contrato no setor, na parte privada, né, na seara privada, eu também tenho que ter esses cuidados. Eu não posso contrariar a lei, né? Exemplo, quando eu estou comprando um carro, não tem uma formalidade para me passar para o meu nome? Ou seja, porque a lei disse assim, olha, para você transferir um carro de para uma pessoa para outra, você tem que fazer isso, tem que ir lá no Detran, fazer o DUT, não sei o quê, reconhecer em cartório, depois levar lá no Detran para fazer a vistoria do carro, depois pagar mais taxa, e depois vai sair um documento no seu nome, com uma registrado agora no seu nome. Então, esse é o procedimento que a lei diz, que a lei estabeleceu, né? Quando eu quero comprar uma casa, aquelas casas tituladas lá no cartório de imóveis. O que eu tenho que fazer? A lei diz assim, olha, eu sou proprietário de uma casa, encontrei um cliente, um comprador, ele tem lá o dinheiro, então a gente vai lá, vai no cartório, faz uma escritura pública, informando que aquela casa, na localização tal, não sei o que, lote tal, na quadra tal, estou passando por nome, pelo um valor X, certo? Aí eu vou, depois pago todos os impostos também, depois vou lá no cartório de imóveis, fazer a mesma coisa, pagar outras taxas, para depois sair no meu nome, no nome do comprador, né? Ou seja, então, por que eu fiz isso? Porque a lei estabeleceu que eu tenho que fazer isso, né? Então, os contratos, de certa forma, a gente não pode contrariar a lei. Outra, o objeto seja lícito. Eu não posso fazer relação com coisas que é ilícita, né? Exemplo, eu não posso fazer objetos que- de, de coisas que é fruto de um roubo. Eu não posso fazer. Imagine só, o fulano roubou uma coisa, depois eu verifiquei que aquilo é algo roubado, aquilo é um objeto ilícito, né? Ou seja, foi fruto de um crime. Então, eu não posso fazer um negócio desse, né? Então, eu tenho que fazer negócios na qual o objeto é lícito, né? Eu tenho certeza que aquele objeto realmente ele é lícito. Se eu estiver fazendo alguma transação com objeto ilícito, eu estou fazendo o quê? Aquela que a gente fala no direito penal. Esqueci agora. Receptação. Receptação. Estou fazendo uma receptação. Ou seja, estou cometendo crime, né? Então, eu tenho que dizer que o objeto é lícito, né? Outra, o objeto tem que ser possível também. Eu não posso fazer coisas, eu não posso fazer um contrato que coisas são impossíveis, né? Eu não posso fazer contratos que... O que é um contrato impossível, né? Alguma coisa que é impossível. Tem coisas que é impossível você fazer, né? Exemplo, eu não posso fazer um contrato para secar um rio Matapi. Praticamente será impossível secar um rio. E também eu estou cometendo um crime também, né? Então tem que ser possível. Tem coisas que eu não posso fazer algo que é impossível. E para o contrato também ter legitimidade, as partes têm que ser capazes, né? Então, os dois lados têm que ser capazes, os dois lados têm que ter noção que estão fazendo, né? Eu não posso fazer um contrato com uma pessoa que tem uma síndrome, né? Que tem uma deficiência, né? Que prejudique ele de entender o que ele está fazendo. Eu não posso fazer esse tipo de contrato com pessoas assim. As pessoas têm que estar cientes, sã, né? Sã mentalmente, né? Entendendo o que eles estão fazendo, né? Avaliando o que estão fazendo, né? Então eu tenho que esse contrato eu não posso fazer com pessoas para
me aproveitar de uma situação, tá? Então, os contratos, então isso também vale para o setor público, que é o contrato administrativo. Em termos teóricos, é isso. Vamos lá para o 2 aqui. Bem, no contrato administrativo, como falei para vocês, a gente está falando uma relação, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica que está fornecendo alguma coisa para o Estado. Quando eu falo Estado, eu falo administração pública, pode ser administração pública federal, pode ser a administração pública estadual, ou pode ser a administração pública municipal, ou do Distrito Federal. Né? Quando eu falar essa nomenclatura, administração pública. Tá? Então, a competência para legislar sobre esse caráter, esse tipo de contrato administrativo, como tem amplitude nacional, é a União que pode legislar. Né? Somente a União que pode legislar sobre essa parte de contrato, que ela é privativa. Né? Ou seja, ela legisla sobre licitação. Eu falei para vocês que o contrato administrativo ele é oriundo de um processo de licitação. No entanto, no edital não fala em nada de licitação, né? Só fala em contratos administrativos. Então tá. Então, a gente vai se ater só sobre contrato administrativo. Olha aqui que diz o artigo 22, né, da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre, ou seja, é só a União que pode legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Aqui que envolve contrato administrativo, tá? Contratação. Em todas as modalidades, para a administração pública direta. O que é a administração pública direta? No caso, os estados, as secretarias, né? Se for a União, os ministérios, né? Aí envolve as autarquias. Aí o que é a autarquia? As autarquias federais, as autarquias estaduais, municipais e as fundações. No caso, a Unifap é uma fundação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Obedecendo-se também e para as empresas públicas, sociedade de economia mista. Empresa pública, só para informar para vocês, empresa pública é aquela onde a União ou o Estado ela é acionista majoritária, ou desculpa, ela é capital totalmente privado, público, tá? O Correio ela é uma empresa pública, porque o capital dela pertence à União. E as sociedades de economia mista são aquelas empresas que têm capital misto, como já fala aqui, né? Uma parte capital público, outra parte capital privado. Mas o capital público ele é maior, ele que tem um controle sobre essa entidade administrativa, tá? Então, o importante para vocês saberem aqui que é a União que tem legitimidade para fazer qualquer tipo de mudança em contratos administrativos, tá? Não vale outra lei municipal, não vale outra lei estadual, só vale a lei federal que trata de contratação, tá? Essa informação que eu quero passar para vocês. Bem, os contratos administrativos não estão sujeitos, como eu falei para vocês, à legislação específica, mas sim disciplinada. Então, aqui na 866, ainda é a lei que está em vigência ainda, né? A lei 866 também, junto com a nova lei de licitação, mas eu coloquei o exemplo da lei 866. No artigo de 54 a 80, é que fala sobre contratos administrativos, tá? A maior parte do contrato administrativo não teve mudança. Tá? A gente não vai entrar muito em detalhe, porque o próprio edital, ele não estabelece, assim, não cita nada, né? Se aprofundar sobre contrato administrativo. Ele quer saber, lá no edital está assim, contrato administrativo, objeto e característica, tá? Então a gente só vai se ater à questão de conceitos. Então, mas isso aqui é importante, tá?
aqui, contratos administrativos e contratos de direito privado da administração pública. O contrato administrativo tem umas características bem interessantes, de certa forma, que envolve um, um direito público e um direito privado. Tá? Todo contrato administrativo tem essa característica. Ele abrange tanto o direito público como também o direito privado. Mas em algumas situações, né, muitas das vezes, o direito privado ele sobressai sobre o direito público. Tá? Em algumas situações, é ao contrário, o direito público sobrepõe ao direito privado. Aqui, especificamente, eu quero só falar em situações que o direito. Aqui, ó. Os contratos administrativos, a existência de prerrogativas que podem ser exercidas pela administração pública, contratante, em face do particular contratado. Essa prerrogativa se chama cláusula exorbitante. Tá? Alguns contratos administrativos que envolvam Estado, município, uma secretaria, tá? Uma autarquia, uma fundação, ela tem uma característica, como eu falei para vocês, que predomina mais o direito público sobre o privado. Tá? Então, voltando lá, quando o contrato administrativo é oriundo do Estado, do município, tá? Do Distrito Federal, da União, e suas secretarias, seus ministérios, as autarquias e as fundações, esse contrato administrativo, ele abrange, ele tem mais respaldo no direito público. Então, o direito público, ele sobressai sobre o direito privado. Tá? Essa é, essa prerrogativa, a gente fala que se chama cláusulas exorbitantes. A gente vai comentar mais na frente, tá? Então, é só para mostrar para vocês, quando uma empresa vai fazer um contrato com a União, com os estados, com o Distrito Federal, os municípios e as suas secretarias, né, os seus ministérios, as autarquias e as fundações de direito público, tá, se sobressai mais o direito público sobre o privado. Por que eu estou falando isso? Porque o Estado também, ele atua, aqui é a quarta, o Estado também atua no direito privado, em alguns contratos. Tá? Vamos supor, a estrutura que eu deixei para falar agora é quando envolve o quê? Vou até colocar aqui, ó, quando envolve empresa pública, e sociedade e economia mista. O que significa isso? Empresa pública e sociedade de economia mista. Eu falei para vocês, porque essas entidades têm um caráter mais privado. Né? Vamos supor, quando eu sou cliente do Banco do Brasil, o Banco do Brasil ela é uma sociedade de economia mista. Eu sou cliente lá. Quero fazer um empréstimo. O que é que eu vou fazer? Chegar lá no gerente, olha, eu preciso de 50 mil reais. Está aqui o meu salário, vai ser descontado aqui em consignação, né? Consignado, e todo mês vai descontado, aí faz a projeção, vou pagar os juros, beleza, estou pagando juros. Aquela relação que eu estou fazendo com o Banco do Brasil é uma relação mais o que? Lá é um contrato também, é um contrato administrativo, que o Banco do Brasil ela é uma sociedade de economia mista, porque existe capital público lá. Mas a minha relação com o Banco do Brasil, ele vai para um lado mais privado, né? Porque o Banco do Brasil, mesmo eles tendo capital público, no final, o Banco do Brasil gera lucro também.
O Banco do Brasil paga os impostos. O Banco do Brasil não pode ser tratado diferente do Bradesco, não pode ser tratado diferente do Santander, não pode ser tratado diferente que o Nubank, entendeu? Então, ele tem que estar no mesmo patamar de uma empresa privada. Ele tem que seguir as mesmas regras. Quando eu faço uma relação, eu sou cliente lá do Santander, vamos supor que eu quero fazer um empréstimo também, eu vou assinar um contrato. Aquele contrato que eu estou assinando com o Santander tem que seguir também a lei do Código Civil, a lei do Código Comercial e também do Código do Consumidor. Então, aquele contrato tem que estar ali, tem que estar em consonância com essas leis que eu falei. O Banco do Brasil também é a mesma coisa, ele não pode fugir. Ele tem que seguir também conforme o Código Civil, o Código Comercial e o Código Tributário também, que ele paga imposto, e, e o Código do Consumidor, entendeu? É só para mostrar que o Estado também ele tem que ter. Aí sim, um contrato que eu faço, ele é um contrato administrativo? É, mas aí ele vai mais para o lado privado, entendeu? O a Caixa Econômica é uma empresa pública, tá? Quando a gente vai lá financiar uma casa lá na Caixa Econômica, eu vou assinar um contrato. Aquele contrato da Caixa, ele é um contrato administrativo, porque a Caixa pertence ao Estado, né? A Caixa Econômica pertence ao Estado. O capital da Caixa é 100% da União. Então, aquele contrato que eu estou fazendo com a Caixa, ele tem mais um lado privado. Ele não tem um lado mais público, ele tem um lado mais privado, porque a Caixa também não pode ter privilégio. Ela tem que seguir as leis que o Banco do Brasil segue, que o Santander segue, que o Itaú segue. Entendeu? Então, ele tem que ir lá para o lado mais privado. Então, essa é a diferença. Então, quando o, a estrutura do Estado é mista. Quando ela faz seus negócios para fora, para o exterior, ou aqui mesmo, ela tem que seguir não a lei do direito público, ela tem que seguir a lei do direito privado. Entendeu? Então, essa característica vocês têm que estar atentos. Então, quando eu estou falando em empresa pública e sociedade de economia mista, o contrato administrativo ele tange mais para o lado privado. Ok? Então, vamos lá. Então, a administração, para atuar em alguns setores da economia, olha, eu falei aqui, há necessidade de celebrar contratos regidos pelo direito privado, estabelecendo o princípio da igualdade. Então, o Banco do Brasil, a gente sabe que ele é uma sociedade de economia mista e não pode ter privilégios. Né? Eu não posso chegar lá no Banco do Brasil, o contrato dele tem que ser diferenciado do Santander, do Itaú, mesmo ele sendo uma empresa, sociedade de economia mista, que tem dinheiro público lá, mas ele tem que atuar sobre os contratos dele, tem que ser regido pelo direito privado, ok? Então, isso é uma característica importante, vocês têm que conhecer. Outra, se for definir que o contrato de direito privado da administração pública como ajuste firmado entre a administração pública e particulares, em que a administração não figura mais na qualidade de poder público, e sua relação passa a ser regido pelo direito privado. Então, voltando o exemplo lá para a Caixa Econômica, eu estou financiando a Caixa Econômica, uma casa, com recurso da Caixa Econômica, que é um recurso público, o contrato dela ela é mais regido pelo direito privado. Então, tem que respeitar o Código do Consumidor, tem que respeitar o Código Civil, né? O Código de Processo Civil.
Então, tem que respeitar mais as leis privadas, tá? Porque eu não estou fazendo uma relação de direito público. O direito público, qual é a lei do direito público? É a lei de licitação, é a nova lei de licitação, a lei de probidade administrativa, que envolve o lado mais público. Mas a minha relação, que alguns setores, quando eu estou falando Caixa Econômica, Banco do Brasil, que é aquela empresa por sociedade de economia mista, a relação delas tem que ser mais para o lado privado, tá? É importante ter essa diferenciação, entender muito bem. Então vamos lá, quanto ao objeto do contrato administrativo. Bem, o objeto do contrato, isso aqui está no. O que é o objeto de um contrato administrativo? Como eu falei para vocês, todo contrato administrativo, na sua maior parte, veio de um processo de licitação, veio de um processo, né? Na grande maioria, veio de um processo de licitação, mas veio de um processo, de um chamamento também, né? Às vezes, quando você está ali, aquele processo simplificado, né, que está precisando de pessoas, né, para aqueles, como é o servidor temporário, né, um contrato administrativo que fala, né, a prefeitura está precisando de um profissional médico, um profissional da enfermagem, um profissional de área de saúde, ou um profissional também da educação. Às vezes faz aquele chamamento, né, um processo simplificado, e no final você vai fazer a assinatura de um contrato. Aquilo é um contrato administrativo. Então, na grande maioria, os contratos administrativos vêm de licitações, né, ou seja, aquele processo da Lei 866, né, o pregão eletrônico, ou também vem de um processo simplificado. Mas aí o Estado está contratando teus serviços como pessoa física, né? Um professor temporário, ele assina um contrato administrativo. Se você olhar lá as cláusulas que tem lá do professor temporário, aquelas cláusulas são mais regidas pelo direito público, não é pelo direito privado, é direito público. O direito privado é para quem é da CLT, né? Então, o contrato administrativo, quando o Estado precisa, melhor dizendo, de um serviço, de um profissional da área de saúde e da educação, e as suas cláusulas são regidas pelo direito público, né? No caso, se for um contrato administrativo, é a lei de 8.112, né? 8.112, né? Se for um, um profissional, ou melhor dizendo, um ente estadual, é a lei do servidor público estadual, ou se for do município, né? Esse aqui é o objeto. Como eu falei para vocês, os objetos geralmente é obra, compras, equipamentos, fornecimentos, sei lá, fornecimento de combustível, fornecimento de alimento, fornecimento, ou seja, qualquer tipo de fornecimento de algum serviço também, né? Fornecimento de gás, né? De água, fornecimento de papel, né? Locação pode ser veículo, né? Máquinas, é, embarcações. Então, isso aqui é locações. Alienação, o Estado pode vender também, né? E tá vendendo as suas coisas, sei lá, está vendendo um ônibus que não interessa mais, um carro que não interessa mais para ele. O Estado tá adquirindo serviço, né? O Estado está adquirindo serviço de telefonia, o Estado está adquirindo serviço de limpeza, de centrais de ar, então é um serviço, concessões, o Estado está passando a, algum bem para a iniciativa privada, então é licitação também, e no final vai gerar um contrato administrativo, né? Olha aqui. Não há dúvida o que diferencia os contratos administrativos dos contratos privados são as tal cláusulas exorbitantes. Essa é a principal diferenciação de um contrato regido pelo direito público e aqueles contratos também que é do setor público, mas regido pelo setor privado.
Então, as cláusulas exorbitantes têm ali num contrato administrativo regido pelo direito público, né? Então, aqueles contratos lá da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos Correios, eles são mais regidos pelo direito privado. Mesmo ele sendo público, mas eles são mais regidos pelo direito privado. Cláusulas exorbitantes você vai encontrar mesmo somente nos contratos que eu falei, tirando a empresa pública e sociedade de economia mista, eles estão mais quando eles são assinados ali, eles são firmados com a União, o Estado, o município, as suas autarquias, as suas fundações. Aí existe essa cláusula exorbitante que a gente vai falar mais à frente. Os contratos administrativos com característica essencial, a sujeição à regra do direito público, a ele se aplicam subsidiariamente as normas e princípios do direito privado, pertinente e denominada teoria geral dos contratos. Então, o que significa essa colocação aqui? Quando os contratos administrativos são firmados, eles são regidos, como eu falei, por direito público. Tá? E vamos supor que há uma complexidade do serviço, há uma complexidade dessa relação comercial que o direito público não consegue resolver. Aí vai o que? Subsidiariamente, eles vão tentar resolver aquela situação no direito privado. Porque o direito privado, pessoal, ele é muito mais amplo. Ele é mais amplo que o direito público, né? O que é aí eu vou falar assim, o que é o direito privado? O direito privado é que está no Código Civil, né? Muita coisa, a maior parte do direito privado está no Código Civil. Tem coisas. Aí você me pergunta também, bem, o Código Civil tem coisas do direito público? Tem algumas denominações lá que vão explicando o que é o direito público, mas a maior parte do Código Civil, né, aquele Código de 2002, é mais sobre o direito privado, aonde tem as relações, aonde fala sobre embarcações, aeronave, fala o que de locação, fala sobre venda, lá trata de herança, doação, você quer doar alguma coisa, como é para vender um imóvel, como é para vender um móvel, responsabilidade, está tudo no Código Civil, né? Ele é muito mais amplo, ele é muito mais denso. Fala sobre empréstimo bancário, fala sobre os vários tipos de financiamento. Então, tudo é mais no Código Civil, tá? Ou seja, a maior parte do direito público já está na Lei 8.102, desculpa, na 866, do pregão eletrônico, né, na nova licitação, lei de licitação. Então, quando essa relação não consegue resolver no direito público, aí sim se resolve, aí vai buscar a resposta no direito privado. É isso que está dizendo a questão dos contratos. Às vezes, os contratos são complexos, né? Às vezes, quando você está ali, o gestor, ele não consegue buscar uma resposta no direito público, aí a própria lei diz assim, olha, se você não tem uma resposta para resolver essa situação, aí você tem que descer, vamos supor, não fala assim, descer, ou seja, subsidiar, ou seja, você vai para o outro lado, você vai lá no direito privado, tentar achar a melhor solução para aquele caso, tá? E se você não conseguir resolver no direito privado, aí você vai na teoria do contrato, aí vai aí vai na doutrina, tá? Então é isso que está dizendo o artigo 54, está aqui o artigo 54 da Lei 866. Está dizendo, olha aqui, os contratos administrativos de que se trata esta lei regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos do direito público. Está bem claro quanto a isso, olha. Então, primeiro, o contrato, eles são regidos pelo direito público, tá? Aplica-se supletivamente, ou seja,
subsidiariamente, complementariamente, os princípios da teoria geral dos contratos e os dispositivos do direito privado. Então, a própria lei está dizendo, olha, se eu não encontrar uma solução para mim resolver aquele contrato administrativo, porque os contratos administrativos, às vezes, é muito complexo. Às vezes tem coisas que você vai se deparando que não encontra, aí você tem que ir para o lado privado, tá? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, que ainda tem bastante assunto ainda, que tem mais aqui. Aí na próxima aula a gente continua, tá? Primeiro a gente parou aqui sobre o objeto. Agora a gente vai falar sobre característica. Aí na próxima aula a gente vai ter mais tempo para a gente fazer, tratar sobre as características do contrato administrativo. Interessante que é bem pequeno o assunto, né? Conforme está lá no edital. Mas ele é importante, a gente vai precisar de mais de uma hora para a gente fechar o assunto, tá bom? Aí na próxima aula a gente continua. Ok, professor. Tá bom, amigo? Se na próxima aula você achar necessário estender mais um pouquinho, eu acho que dá para levar mais uns 20 minutos. Tá, porque esse 20 é bom, pelo menos eu parei aqui na questão do objeto, porque o outro ainda tem mais coisa ainda aqui. Aí a gente vai passar mais de uns 40 minutos aqui, tá? Mas na próxima aula a gente fecha esse assunto. Ok, professor. Então tá, pessoal. Boa tarde a todos. Até mais.